Quer dizer, os meus pais, no fundo, respondiam ao modelo clássico de uma família burguesa, se quiser assim, e de resto correspondem, mas hoje já não há famílias burguesas, dos anos 60, não é? Portanto, e 70. O meu pai trabalhava na Companhia de Seguros de Tranquilidade, hum, mas era também um proprietário, portanto, no fundo, vinha de uma família que tinha alguma facilidade económica e financeira, portanto, era uma pessoa, no fundo, diríamos que seria um quadro de uma empresa, aquilo que hoje nós chamaríamos um quadro de uma empresa, mas que dedicava muito tempo até aos seus assuntos também pessoais. Não diria bem negócios, mas à gestão do seu património. Não é? E, portanto, dividia-se um pouco por isso. Mas é uma pessoa com uma grande disponibilidade para a família. Portanto, era uma pessoa que aparentemente vivia bem, para ele o trabalho era uma coisa puramente instrumental e estava muito voltado para a vida, digamos, eu nem diria tanto de lazer, mas familiar. A minha mãe era uma dona de casa também normal, como eram, era e é, como eram a maioria das mães daquele tempo, não é? Pronto. E portanto, no fundo eram essas pessoas, quer dizer, ter uma família normal, daquilo que nós podíamos chamar na altura uma classe média alta, não é? Que hoje seria uma classe média, mas na altura, digamos, quando eles casaram em 1961, não é? Eu nasci em 68, era uma família de classe média alta, diria eu assim. Basicamente são pessoas muito ligadas ao catolicismo, não é? Portanto, muito em movimentos cristãos, muito empenhados, e portanto isso também dava uma certa visão que talvez não fosse assim tão complementar, no sentido que não fosse assim tão diferente, não é? Havia ali um projeto comum muito marcado por essa matriz religiosa, não num sentido nada fundamentalista, era uma forma de viver, era uma coisa natural, não era também uma coisa. Porque é preciso perceber essa sociedade. Portanto, hoje nós falamos muito em fundamentalismos, mas curiosamente nessa altura talvez não houvesse tantos fundamentalismos do ponto de vista religioso. Porquê? Porque, como era uma coisa natural, as pessoas não tinham necessidade de se afirmar, não havia movimentos identitários, era o que toda a gente era. E, portanto, uns eram mais, outros eram menos, mas quer dizer, todos eram. E, portanto, não havia necessidade de marcar diferenças. Não é? Nesse sentido, até nós podemos dizer hoje que, de algum modo, o catolicismo está mais reacionário, digamos, do que era nos anos 60, também estava a sofrer uma transformação, que está agora a ser, e que foi muito vivida por esta geração, de pessoas que tinham, no fundo, 27, 30, 32 anos, no princípio dos anos 60. Esta geração viveu muito com o Concílio Vaticano II, que foi uma revolução. Quer dizer, a pessoa passar das missas em latim para as missas em português, passar de uma coisa que não percebia nada a perceber tudo, isto é uma mudança radical. Aquilo que para nós nos pode parecer uma coisa totalmente. As próprias costas do padre. Sim, o padre virado de costas, portanto, quer dizer, isto é esta geração muito, num certo sentido, progressista, mas ao mesmo tempo conservadora, se olharmos para os nossos padrões e para os padrões da época, porque os meus pais, também é um aspecto interessante aqui a terem atenção, não são a geração dos Beatles, são a geração pré-Beatles, quer dizer, num certo sentido, nem são a geração de 68, nessa altura já são uma família instalada, não é? Já fazem parte da situação e não propriamente da revolução. Portanto, eles são no fundo a última geração, se quiser assim, de um certo conservadorismo. Portanto, sei lá, entre as pessoas que hoje têm quase 80 anos, como é o caso dos meus pais, e as pessoas, por exemplo, que têm 65, há uma diferença abissal. As 65 já foram levadas por um movimento de contestação, por um generation gap, já tudo isso estava presente. Por exemplo, no tempo dos meus pais era impensável eles terem um confronto ou um conflito com os pais, pelo menos do ponto de vista dos valores, não é? Isso não existia. Não é? Havia uma lógica de um respeito, de uma consideração. Eles pertencem ainda a essa geração. Não é? Portanto, são a última levada dessa geração. Embora já com um ar fresco, porque precisamente nessa ideologia, que eu acho que é ali muito importante para se compreender esse ambiente e tal ideia dos contributos, que é no fundo uma família cristã, se quiser assim, católica até talvez seja mais correto do que cristã. Essa era a matriz, não é?